Um dia após a redução da taxa de inspeção veicular ambiental em 50%, a polêmica em torno da cobrança continua. O Ministério Público Estadual recomendou ao governo a suspensão imediata do serviço e a Assembleia Legislativa, a movimentação é pela revogação da lei que instituiu a cobrança. A notícia continua indigesta para os motoristas. Isso já é um imposto a mais, a gente vive pagando imposto em cima de imposto e o imposto a mais sempre nos traz prejuízo para o nosso bolso, né? Qualquer pagamento que a gente tem que fazer, no caso para o estado do Detran, tudo se paga lá no Detran, então 50%, 100% permanece a mesma coisa. A taxa para fazer a inspeção ambiental veicular caiu de R$ 133 para R$ 66,70 por determinação do governador interino Davi Almeida. Apesar disso, a polêmica não parou por aí. A cobrança da taxa rendeu muita discussão aqui na Assembleia. Mesmo com a redução da tarifa, alguns deputados já se articulam para que a lei seja revogada. O deputado Sinésio Campos, do PT, disse que vai entrar com o pedido de revogação da lei e solicitou a convocação de órgãos ambientais para discutir o assunto. Não existe situação mais necessária e urgente com que o governador mande essa lei revogando e, ao mesmo tempo, a população saber exatamente para onde vai esse recurso, né? Onde vai ser aplicado esse recurso. Sabá Reis, líder do governo na casa, se manifestou favorável à revogação, o que indica que a lei será votada por unanimidade. Agora nós vamos trabalhar para revogar essa cobrança do Detran. Porque, olha só, se o Detran, com toda a segurança do mundo, estabelece um valor da taxa e depois da gritaria da população reduz para metade, tem alguma coisa errada nisso. Então, quem pode mais, pode menos, e se é verdade que ela é inapropriada, ela é inoportuna, que já há, inclusive, matéria na casa tramitando, é assinada por vários deputados para que seja revogada essa cobrança também, e vamos ver de que forma isso pode ser feito, se a Assembleia pode fazer ou se o governador Davi terá que mandar uma mensagem para casa. O presidente da Comissão de Meio Ambiente, deputado Luiz Castro, lamentou que antes de ser votado, o projeto não passou por análise e foi direto para a votação. Ele se absteve, porque o texto da matéria não estava claro. A interpretação que o Detran deu para a aprovação daquele artigo foi a pior possível. Até porque o entendimento do Ministério Público Federal é uma cobrança para que a inspeção veicular se desse sobre os veículos pesados, aqueles que causam um maior nível de poluição e, portanto, de prejuízo ao meio ambiente e à saúde humana. E o Detran generalizou, sem que o Ministério Público Federal exigisse, nem a própria lei exigisse essa cobrança num valor acima do que a lei previa para todos os veículos. O Ministério Público encaminhou ao Detran e ao governo uma recomendação para analisar a inconstitucionalidade da lei estadual, que gerou essa cobrança ao contribuinte. Nós estamos questionando, inclusive, alguns itens sobre a possibilidade do Detran poder estar cobrando uma taxa que não está elencada no Código Tributário Nacional, assim como dentro do procedimento do colega na Promotoria do Consumidor, requisitando informações ao próprio Detran acerca da metodologia utilizada por eles para chegar ao valor que foi divulgado, amplamente divulgado, de R$ 133, né? Obrigatoriamente, quando se passa a consequência de cobrar uma taxa, uma contribuição, obrigatoriamente tem que vir a análise prévia de toda uma metodologia que especifica quais foram os critérios, a dinâmica adotada a chegar a aquele determinado valor. O procurador disse ainda que vai pedir que o Departamento Estadual de Trânsito suspenda o serviço e a cobrança até que o MP conclua a análise prévia da lei. Como se trata de uma recomendação, dá à pessoa que está recebendo, ao gestor que está recebendo essa recomendação, a possibilidade de acatar ou não. Mas, evidentemente, a consequência do não atendimento da recomendação será o ajuizamento das medidas judiciais cabíveis. Uma coisa é certa, se a lei que institui a cobrança da taxa de inspeção ambiental for revogada, será um gasto a menos no bolso dos motoristas. Esse é o momento para o governador Davi Almeida, que tem agido com coerência, mostrar que ele é realmente diferente dos caciques a quem ele tanto critica. Governador, faça a coisa certa, não penalize o contribuinte. E fica aqui também os parabéns ao Ministério Público do Estado, que mostra mais uma vez que está alerta aos problemas que afetam a sociedade.
A prestação de contas do governador eleito Amazonino Mendes durante as eleições de 2017 foram aprovadas com ressalvas na manhã de hoje no Pleno do Tribunal Regional Eleitoral. Os gastos passaram dos 5 milhões de reais. O Pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas se reuniu na manhã de hoje para julgar a prestação de contas da campanha de Amazonino Mendes durante a eleição suplementar 2017. Só de despesas da campanha foram utilizados mais de 5 milhões de reais. Todas as peças obrigatórias da prestação de contas foram apresentadas e entregues no dia 4 de agosto. No julgamento, a prestação de contas foi aprovada, mas com ressalvas. A ressalvas foi em termos de pessoas que não foram nominadas como serviços prestados, né, que se utilizaram de aeronave, de meio de transporte, mas que por não constarem da prestação de contas, isso é uma irregularidade, embora ela atinja só 0,49% do valor do total dessa gasto, ela não representa motivo para desaprovação. Na prática, com a aprovação das contas de campanha, o governador eleito Amazonino Mendes está apto a tomar posse ao mandato de governador do Amazonas, marcada para o dia 2 de outubro. Em relação para poder fazer a diplomação, seria o julgamento das contas. Essas contas já foram julgadas, então no dia 2 estaremos fazendo a diplomação dos eleitos. Cirurgiões pediátricos que prestam serviços no Instituto de Saúde da Criança e no Hospital Infantil Dr. Fajardo cruzaram os braços nesta terça-feira. Eles alegam que há meses não têm recebido o pagamento da Suzan. Cristina ficou preocupada. Veio cedo ao Instituto de Saúde da Criança para marcar a cirurgia de urgência do filho. Na recepção, teve uma notícia nada agradável. Ele só tem 4 meses. Já foi diagnosticado com uma doença assim devastadora, né? E a gente precisa de uma cirurgia de emergência. Chega no hospital e ainda recebe a notícia de que não vai poder fazer por causa que os médicos estão em greve por falta de pagamento. Deixa assim a gente com o coração na mão. Ele veio encaminhado da Fundação Secom. Há 2 meses colocou um catéter na região do pescoço direito e precisa tirar o mais rápido possível. Devido a uma bactéria que foi gerada no catéter dele, entendeu? Então ele precisa ser retirado com mais rapidez possível esse catéter, para essa bactéria não poder ir para a corrente sanguínea dele. Isso preocupa, você é pai. Agora isso atrapalha muito em relação a essa suspensão que vocês foram surpreendidos hoje. Sim, atrapalha porque a gente precisa de uma urgência. Aí a gente de manhã cedo tem uma notícia dessa, de deixar qualquer pai preocupado. A falta de atendimento é um reflexo da paralisação de 13 cirurgiões pediátricos que prestam serviços ao Estado. Eles atendem no Instituto da Criança do Amazonas e no Hospital Infantil Dr. Fajardo. Segundo a presidente da Sociedade Amazonense de Patologia Pediátrica, há mais de 3 meses, os profissionais estão com o pagamento atrasado. Os nossos proventos que deviam ser repassados, eles estão acontecendo de uma forma deficiente e com atraso muito importante, que superam os 90 dias contratuais. Então, hoje fazem 100 dias que a SAP não recebeu provento referente ao mês de junho, estando atrasados junho, julho e agosto. Então, o que nós queríamos da Suzan é que realmente nós pudéssemos voltar a trabalhar prestando os nossos serviços, tendo os repasses sendo feitos de forma regular. A empresa realiza 800 atendimentos ambulatoriais e cerca de 300 cirurgias eletivas de médio e grande porte e 80 de urgência e emergência neonatais e pediátricos por mês. E nós sabemos que vamos ter dificuldade depois de agendar de novo essas cirurgias, que estamos com excesso de crianças a ser operada o mais breve possível. Não é uma emergência, não é uma urgência, mas se nós deixarmos passar esses casos que nós chamamos eletivo, termina tornando-se uma urgência. E isso vai nos causar problema depois. Não é só para as crianças, é problema para nós. Apenas os serviços ambulatoriais de cirurgia pediátrica e eletivas foram suspensos. Urgência e emergência estão normais. Diante do impasse, os cirurgiões vasculares comunicaram o Conselho Regional de Medicina, Ministério Público e diretoria das unidades sobre a suspensão dos atendimentos e deram um prazo para que a Suzan libere esse pagamento.
A informação foi repassada para a Suzana sexta-feira, igualmente as diretorias de ambos os hospitais. Nós estamos aguardando o posicionamento da Suzana para que nós possamos resolver esse impasse. Olha, a população está cansada desse tipo de coisa que acontece, né? A boa notícia é que a criança que estava por receber atendimento conseguiu o atendimento na manhã de hoje e, por meio de nota, a Suzana informa que aguarda da Secretaria de Fazenda do Estado a liberação do recurso para quitar esses débitos. A polícia prendeu um homem acusado de aliciar e estuprar uma menina indígena de apenas 10 anos. Ivan Paulo Gomes, de 28 anos, foi preso suspeito de estuprar uma menina indígena da etnia Apurinã, de 10 anos de idade. A polícia afirma que os abusos iniciaram quando a vítima tinha 8 anos e que o suspeito era próximo da família da menina. De acordo com a polícia, a esposa do suspeito cuidava da criança para que a mãe dela pudesse trabalhar. Quando o suspeito e a vítima ficavam a sós em casa, ele cometia o crime. Ainda segundo a polícia, o Ivan ameaçava psicologicamente a criança. Qual o terror emocional que esse autor criava? Ele dizia a ela o seguinte: se você contar o seu pai irá me matar e ele irá para a cadeia e você será culpada. O suspeito nega o crime, mas o exame pericial do Instituto Médico Legal confirmou a conjunção carnal. O IML aí, instado esse departamento, ele confirmou o que a gente já desconfiava, até mesmo pela verbalização muito detalhada da vítima e muito sólida. Ivan Paulo foi indiciado por estupro de vulnerável e será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino. E agora vamos conferir a previsão do tempo para esta quarta-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, o tempo fica nublado com pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 25 e 34 graus. Em Coari, a previsão é de céu com muitas nuvens, onde as temperaturas variam entre 28 e 32 graus. No município de Ipixuna, o tempo fica encoberto com possibilidades de chuva, mínima de 25 e a máxima de 31 graus. E em Manacapuru, a previsão é de tempo nublado com chuva fraca. As temperaturas variam entre 28 e 30 graus. O primeiro simpósio de logística humanitária da América do Sul iniciou hoje em Manaus, uma oportunidade para militares das Forças Armadas apresentarem estratégias e trocarem experiências que serão utilizadas durante um exercício que vai ser realizado em novembro lá em Tabatinga. Durante o simpósio, que vai ter 3 dias de duração, os militares deverão trocar experiências e traçar estratégias que serão desenvolvidas durante as atividades do primeiro exercício de logística da América do Sul, o Amazon Log 17. Ocorrerão os exercícios de simulação, a exposição de material de defesa e um seminário de pesquisa científica. O Amazon Log será realizado em Tabatinga, região entre Brasil, Peru e Colômbia. A logística militar integrada tem o foco em ações humanitárias em regiões desassistidas e com pouca infraestrutura. Uma troca de experiência com vários países. A ideia é que durante o exercício nós tenhamos não só os 4 países já confirmados, Estados Unidos, Brasil, Colômbia e Peru, mas também quase todos os agregados militares no Brasil, que são em número de 49, estejam como observadores representando seus países. Além de receber apoio em soluções inovadoras com a geração de energia limpa. Energia limpa, energia solar, energia verde, purificação de água, uso adequado das viaturas e dos drones, que são viaturas não tripuladas, para observação da mata, de queimadas. A logística integrada vai contar com a participação das Forças Armadas de 17 países, no período de 6 a 13 de novembro. Um levantamento feito pela Agência Nacional do Petróleo mostra que a capital amazonense fica em segundo lugar entre as capitais com a gasolina mais cara do país. E o Band Cidade foi em busca de saber por quê. O preço médio da gasolina em Manaus é de R$ 4,25. E esse valor tem reflexo direto no bolso do consumidor. Nos últimos meses tem sido assim, aumento sobre aumento.
E esse vai e vem no preço do combustível levou a Agência Nacional do Petróleo a fazer um levantamento do preço da gasolina em todas as capitais brasileiras. O resultado da pesquisa aponta aquilo que todo mundo já sabe. Os postos de combustíveis de Manaus vendem um dos litros de gasolina mais caros do país. De acordo com a pesquisa, Manaus ocupa a segunda posição no ranking das capitais com o preço mais elevado, perdendo apenas para Rio Branco, no Acre. Segundo a pesquisa da ANP, o preço da gasolina em Manaus está em média a R$ 4,20, mas a maioria dos postos vende o litro a R$ 4,25. A pergunta é: por que a gasolina em Manaus é tão cara? Não dá para entender, porque a gente tem gasolina bem aqui, né? O pessoal extrai gasolina aqui e a bicha tá desse jeito. Por isso que a gente tem essa redução no imposto, justamente, que é para compensar tanta dificuldade, né? Eu acredito que seja isso, não vejo outro motivo, né? Mas concorda com esse alto preço? Não, de maneira alguma, né? Para o representante da Agência Nacional do Petróleo, um dos fatores que influenciam a alta do preço da gasolina em Manaus é a alta carga tributária do Amazonas e a logística peculiar da região. Apesar de termos uma refinaria, mas boa parte dos insumos para esses produtos, como biodiesel, etanol, anido, eles chegam de outras regiões do país. Isso onera um pouco mais o custo de produção do combustível. Este economista e professor universitário diz que, apesar da elevação do preço, abastecer com gasolina ainda é vantagem. Pelo custo e pelo rendimento, ainda é mais vantagem você usar a gasolina, porque você paga um pouco mais alto, mas em compensação o carro roda bem mais. Uma alternativa para saber se é vantagem abastecer com gasolina ou etanol é fazendo um cálculo simples. É só dividir o preço do etanol com o preço da gasolina. Se o resultado for maior que 0,7, é melhor abastecer com gasolina. O ataque voraz das piranhas foi reproduzido na tela do cinema nos anos 70 e fora da ficção isso virou realidade aqui no nosso estado. Nessa época de vazante, esses animais costumam ir para as áreas das margens para se reproduzir e nesse caminho acabam encontrando também os banhistas. A gente sabe também que nesses locais existe uma grande concentração de pessoas que acabam jogando alimentos e aí se torna mais um prato cheio para o ataque das piranhas. Quem já foi atacada pelo peixe passou momentos de pânico no rio. Foi terrível. No caso, o que mais a gente se assusta mesmo é a quantidade de sangue que a gente acaba perdendo na lesão. E principalmente também porque mexe com o nosso psicológico, né? Mas dói muito, é aterrorizante mesmo o que passar por isso. Foi durante um banho na margem do Rio Negro, na região do Tarumã, que a Raniele foi mordida no calcanhar direito. Mesmo ferida, teve que lutar com o animal para soltar o pé dela. Quando viu, a lesão causada pela mordida foi profunda. A que me mordeu, ela não era tão nova. Eu acho que ela já era um pouco mais velha, porque dava para ver que a precisão dela no meu calcanhar foi muito grande. E ela não queria soltar. Então só foi eu dar um coice para trás que ela soltou. E foi por isso que ficou tão profunda, eu acho. Eu acho que foi devido a eu ter tentado realmente forçar que ela largasse. Existem mais de 30 espécies de piranha no Brasil. No Amazonas, são 12. As piranhas amarela, vermelha e preta são as mais encontradas por aqui. A preta é a maior delas, pode passar dos 40 centímetros de comprimento e é também a mais perigosa. Possui uma das mordidas mais fortes encontradas nos peixes ósseos. Seus dentes são como navalhas pontiagudas e de formato triangular, capazes de arrancar pedaços de tecido muscular. Ela tem dentes triangulares muito afiados, muito cortantes, e o encaixe da parte de cima e da parte de baixo da boca é perfeito. Eles se encaixam como os lados de uma tesoura. Então uma mordida de uma piranha arranca um pedaço e faz um ferimento muito limpo. Não sobra beiradinha, não sobra rebarba de pele e normalmente não tem casos de infecção, porque aquilo é retirado e não sobra nada, não tem contaminação. Mas ao mesmo tempo, ela morde rapidamente e consegue arrancar um pedaço grande. Então pode ter um dano grande de tecido, especialmente no calcanhar, numa parte do pé onde ela consegue abocanhar com mais eficiência.
Segundo especialistas, as piranhas se reproduzem em águas calmas devido à construção de represas que diminuem a vazão dos rios, aumentando a população do cardume, o que favorece ainda mais o ataque aos banhistas nesses locais. A gente tem piranha nos rios e lagos da Amazônia o ano inteiro e tem isso na América do Sul todinha quase. E em todos os locais onde tem piranhas e tem banhistas, acabam acontecendo pequenos acidentes. Na maioria das vezes mordidas leves, de vez em quando um acidente um pouquinho mais sério com uma retirada de tecido mesmo. E na época de vazante do rio, elas costumam se aglomerar nas regiões de praia. Na Praia Dourada, na zona oeste de Manaus, pelo menos 3 pessoas foram atacadas. Esta banhista diz que nunca ouviu falar, mas tem medo de ser mordida. De área assim que a gente sabe que tem mesmo, a gente procura não entrar na água. Sempre estando perto e evitar estar mais fundo, né? Sempre mais numa parte do raso. Devido ao perigo, redes de proteção foram colocadas para evitar a aproximação do peixe da margem. Nós pusemos a tela de proteção justamente em relação aos ataques, para que haja uma proteção para os clientes, para os banhistas que vêm aí, para que seja melhor, né? Para que o banhista ele tenha uma proteção em relação à sua integridade física. Jansen explica que as piranhas também têm papel importante na natureza, o de limpar os resíduos despejados na água. Por isso, todo cuidado é pouco. Onde tem bastante gente tomando banho, comendo coisas e atraindo piranhas, aumenta o risco. Mas as piranhas não são nenhum bandido da natureza, elas têm um papel super importante ao se alimentar desses peixes que estão aí moribundos ou doentes. Então não é por isso que a gente deva sair matando tudo que é piranha. A gente tem que tomar alguns cuidados e evitar locais com alta concentração de pessoas, de evitar jogar comida dentro d'água para não atrair as piranhas e aumentar esse risco de ataque. O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode ter acesso a outras informações nas nossas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. Para rever nossas reportagens, acesse o canal da Band Amazonas no site youtube.com. Você também pode enviar sugestão de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478.